Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé também disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é Páscoa. Para aqueles que têm fé, para nós que temos fé, a Páscoa não é resumida num único dia, mas a Páscoa, ela se estende por 7 semanas, e que nós damos o nome na igreja de tempo pascal. É claro que o coração deste tempo pascal é o domingo da ressurreição, mas a Páscoa, a sua alegria, o seu perfume de vida nova, deve transpassar-nos e transpassar o tempo de 7 semanas. E por isso que nós estamos aqui, com grande alegria, no mesmo clima, animados pelo Espírito, para que nós possamos então, nos alimentar da palavra, alimentar-nos do corpo e sangue, alimentar da experiência da ressurreição, da comunidade, para que quando daqui 7 semanas nós nos reunirmos novamente para celebrarmos depois Pentecostes, nós estejamos bem alimentados para nos colocarmos em saída. Até Pentecostes, somos convidados a nos alimentar, a nos reunir, a estarmos juntos, nos abastecer, para que depois de Pentecostes
nós sejamos enviados e possamos sair em missão. Então hoje é Páscoa e com grande alegria nós estamos aqui reunidos nesta noite para celebrar o segundo domingo do tempo pascal, também conhecido como domingo da Divina Misericórdia. E por isso que nós trazemos então, aqui ao lado o quadro, conhecido por muitos como o quadro da Divina Misericórdia. É Cristo que apareceu a Santa Faustina Kowalska. Então, aparecendo a ela, ganhou esse título de Domingo da Divina Misericórdia. Mas não é só por conta desta aparição, mas esse dia ganha esse nome de Divina Misericórdia, porque é justamente nesse domingo que nós ouvimos a instituição do sacramento da reconciliação. Assim como na Quinta-feira Santa, nós ouvíamos a instituição da Eucaristia, ouvíamos a instituição do sacerdócio ministerial no segundo domingo da Páscoa. Quando ouvimos este relato do Evangelho de João, nós celebramos a instituição do sacramento da reconciliação, que é o que nós conhecemos como confissão. Pois quando Jesus então sopra sobre os seus apóstolos, vai dizer a eles: recebam o Espírito Santo, e o pecado de quem vocês perdoarem serão perdoados, e os pecados dos quais vocês não perdoarem, eles lhes serão retidos. Justamente então instituindo este sacramento, mais um sacramento para a vida da igreja. E celebrando então hoje, esse domingo da Divina Misericórdia, é um dia propício para nós renovarmos a nossa fé. A nossa fé, ela pode ser renovada de diversas maneiras, mas a da mais importante maneira é justamente renovarmos na Páscoa de Jesus. Por quê? Nós então, com a nossa vida, com tudo que somos, que temos, sentimos, tudo que nós temos de experiência, tudo isso passa pela morte da cruz, mas com a ressurreição de Cristo, ganha uma força, uma coragem, um ânimo novo, e assim automaticamente tudo aquilo que nós éramos antes da cruz e da ressurreição de Jesus, nós somos reavivados, reanimados, somos vivificados. Então por isso que no tempo da Páscoa é um tempo propício para nós renovarmos a nossa fé. Então que nós possamos fazer desta celebração um meio para nós nos renovarmos a nossa espiritualidade, a nossa fé. E todas as leituras, e sobretudo o Evangelho, nos ajuda justamente a renovarmos a nossa fé na Páscoa e na experiência da comunidade. Os apóstolos, quando Jesus morre na cruz, eles ficam meio que perdidos. Uns fogem, outros negam, outros traem, outros ficam perdidos, não sabem muito bem ainda o que fazer. Mas aos poucos eles vão se juntando novamente, porque eles vão percebendo que sozinhos eles não vão dar conta de entender tudo que Jesus tinha dito e feito. Sozinhos eles não iam dar conta de dar continuidade na missão de Jesus, porque para eles era tudo muito novo. Para nós ainda todo ano celebramos a Páscoa, então ouvimos sempre falar sobre a morte de Jesus, sobre a sua ressurreição, mas para eles que apostaram tudo em Jesus, que mudaram completamente a sua vida, apostaram a vida, todas as suas fichas em Cristo, e de repente aquele homem tinha morrido na cruz, eles tinham deixado tudo para seguir esse, e ele morre na cruz, como bandido. Imagine a cabeça das pessoas, a cabeça daqueles apóstolos. Mas para eles então experimentarem a ressurreição, para provarem do túmulo vazio e da experiência então de Jesus vivo, e compreenderem todas as Escrituras, eles se unem, eles se juntam, formam comunidade, e é na comunidade então que eles vão conseguindo a entender todos os fatos. É em comunidade que eles começam então a fazer a memória, a recordação, a atualização de tudo que Jesus lhes tinha indicado, ensinado e feito.
E daí eles começam pela leitura da palavra, depois retomaram a ideia da ceia. Como nós ouvimos na primeira leitura no Atos dos Apóstolos, tudo vai sendo colocado em comum, a partilha da palavra, a fração do pão, as orações, os hinos, tudo isso vai sendo retomado para ajudar então os apóstolos a se refazerem, aos seus apóstolos darem continuidade então à missão que Jesus lhes tinha dado, para eles conseguirem compreender esse mistério pascal. E eles estavam reunidos no mesmo dia da ressurreição, no domingo, no primeiro dia da semana. Eles estavam reunidos. As portas do lugar, como nós ouvimos em João, as portas estavam fechadas, porque eles estavam com medo, mas Jesus se colocou no meio deles. Isso nos indica que quando nós estamos em comunidade, quando nós estamos unidos, quando nós vivemos a comunhão, por mais que nós tenhamos medo, por mais que nós tenhamos incertezas, mesmo que nós cometemos erros, nós vamos ter a certeza de que Cristo sempre vai estar junto da gente e Ele vai nos ajudar a levantar. É só quando nós vivemos em comunidade, em comunhão, em unidade, é que então nós somos, aliviados das nossas dores, curados de nossas feridas, e somos animados diante do nosso medo e das nossas incertezas. Quando estamos em comunidade, nós nos animamos uns aos outros. É um que dá apoio para o outro, que dá força para o outro. É um que ajuda a ouvir o problema do outro de saúde, financeiro, o problema dentro de casa, com o filho, com o marido, com as drogas. É a comunidade. É um que escuta e dá apoio para o outro. E isso mostra justamente essa presença do Cristo no meio da comunidade. Foi essa a experiência que os apóstolos fizeram. Eles estavam com medo, estavam fechados, não só com as janelas e com as portas do local, mas com os corações fechados. Mas quando se estão em comunidade, estão ali em comunhão, Cristo vem para animá-los, vem para que então eles possam retomar a vida, retomar o caminho, possam se redescobrir, construir uma história diferente, uma história nova, em comunidade. E quando Jesus aparece no meio deles, Jesus diz: a paz esteja convosco. Para nós, talvez a palavra paz seja uma palavra meio fraca. Para nós a palavra paz simplesmente, seja algo meio que vazio. Mas a palavra que Jesus utiliza no grego, quando ele se coloca no meio dos apóstolos, é shalom. Esta palavra shalom significa muito mais do que uma paz como a ausência de guerra, mas a plenitude do bem. Sabe quando a gente diz para a pessoa assim no aniversário: parabéns, muitas felicidades, Deus te abençoe, tudo de bom? Sabe esse tudo de bom que a gente deseja para a pessoa, tudo de melhor para a vida da pessoa? É isto que significa a palavra shalom. Tudo de melhor, tudo de bom, tudo em plenitude. E é isso que Jesus, quando se coloca no nosso meio, coloca-se em comunidade, deseja a cada um de nós. Shalom, tudo de melhor, tudo de bom, tudo de vida, tudo de saúde, tudo de graça na vida de vocês. E depois nós vemos que João deixa muito claro para nós que Tomé, chamado Dídimo, não estava presente. Ele estava ausente. Nós não sabemos aonde estava Tomé, nós não sabemos o porquê Tomé não estava com eles, mas nós podemos deduzir porque Tomé não estava com a comunidade. Tomé, muito provavelmente, ele não percebia ainda a necessidade da comunidade. Talvez Tomé nunca precisou dos membros da comunidade. Talvez Tomé ainda era uma pessoa imatura na fé e não conseguia acreditar na potência, na força da comunidade. E por isso que Tomé estava ausente. Por isso que Tomé estava ausente.
porque ele não acreditava ainda na comunidade, ele era imaturo. E por isso que nós vamos percebendo que nós, na vida, também cada um tem um tempo para maturar, cada um tem um tempo para crescer na fé. Tem uns que desde criança já têm amor pela igreja, por Jesus Cristo, pela comunidade. Nós vemos aí os coroinhas, acólitos, quantas crianças nos auxiliam na nossa liturgia, porque maturou desde pequeno. Desde pequeno já pegou amor pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus. Agora outros já estão com cabeça branca e ainda às vezes vive como Tomé, não acreditando na experiência da comunidade, porque ainda não foi capaz de amadurecer. E quantas pessoas às vezes chegam assim e dizem para mim: nossa, padre, como eu gostaria que o meu filho, minha filha viesse à missa. Ou ainda, como eu gostaria que o meu marido viesse à igreja. Como eu gostaria que me acompanhasse em tudo, viesse toda a minha família. Esta é uma reclamação que eu sempre estou a escutar. E sempre me lembra essa experiência de Tomé. Talvez o grande erro seja justamente na nossa forma de testemunhar. Claro que também entra, como eu dizia, justamente a questão do amadurecimento. Talvez seja criança, seja jovem, ou seja adulto ou idoso, mas ainda não conseguiu amadurecer. Esse pode ser o mesmo fator de Tomé. Pode ser um fato, muito claro, presente nos nossos irmãos, que não nos acompanham na nossa vida de fé, que não participam conosco da nossa comunidade. São pessoas que não acreditam ainda na comunidade. Mas também, por outro lado, pode ser por conta do nosso testemunho errado. Essas pessoas não nos acompanham porque nós testemunhamos errado, porque nós não sabemos testemunhar o verdadeiro amor de Cristo. Porque vejamos como que os apóstolos levaram Tomé para junto da comunidade. Quando eles anunciaram que eles viram o Senhor, eles disseram: vimos o Senhor. E isso fez que no próximo encontro, depois de 8 dias, Tomé estivesse junto com a comunidade. Mas hoje, como que nós falamos de Jesus em nossas casas? Nós nem falamos. Ou quando nós falamos às crianças, aos jovens, a gente não diz o porquê a gente vem à igreja, a experiência de Jesus que fizemos. A única coisa que a gente diz é: você tem que ir na igreja, vamos na missa, você tem que ir na missa. Você não vai na missa comigo? De novo você não vai na missa? Você tem que me acompanhar, porque senão os outros vão falar que eu sou viúva de marido vivo. Você não vai junto comigo na igreja? Você tem que ir na igreja. Mas fala de ir à igreja, mas não fala o que viu aqui dentro. Não fala da experiência que fez aqui dentro. Fala apenas que tem que ir, como uma obrigação, como que se não viesse à missa, fosse parar no inferno. Não é isso. Tomé não estava na comunidade e não quer dizer que ele era um mau caráter, que ele era uma pessoa má. Não participar da missa não quer dizer que a pessoa é má, que a pessoa é sem caráter, que a pessoa é ruim. Não quer dizer isso. Talvez que a pessoa é imatura, ou que ainda a pessoa não conseguiu ver um testemunho verdadeiro em você que aqui está aqui dentro. Então nós precisamos mudar a nossa forma de viver. Precisamos mudar a nossa forma de testemunhar. Agora, para aqueles que são ausentes, que assumem o papel de Tomé, isto não pode virar desculpa, eu não preciso ir na igreja porque isso não quer dizer que eu vou para o inferno. Então eu não vou na igreja porque isso não quer dizer que eu sou ruim. Eu não vou na igreja porque eu não preciso. Não é bem assim, Não é dessa forma. Isso não deve ser desculpa. Porque você testemunhou mal para mim o que você faz lá dentro. As pessoas que estão lá dentro são pessoas ruins, são pessoas falhas, são pessoas pecadoras. Isso não é desculpa para nós não estarmos na missa, de forma alguma. De forma alguma. Nós devemos vir aqui não por obrigação, devemos estar aqui reunidos em comunidade por amor a Cristo, Ele que se entrega por nós na Eucaristia. Então nós devemos vir ao seu encontro
por desejo, por vontade, por amor, não por obrigação. Mas isso também, né, se falta-nos algo em nós, a gente não vai ficar ficando acomodado, né? Então, às vezes as pessoas, quando chegam em casa, ao invés de falar o que viu aqui, vai falar, né? Ai, nossa, o padre falou demais na homilia, olha a hora que eu estou chegando em casa. Daí chega no outro dia, porque o fulano que é coordenador, estava lá, bravo com todo mundo. Porque a cicrana que estava lá na porta, recebendo o povo na missa, estava com a cara feia. Porque o coral isso e aquilo. Então, como que a pessoa vai vir à igreja? Como que a pessoa vai pegar gosto? Como que a pessoa vai se encantar pela missa, se todas as vezes que você chega, você tem uma reclamação nova a fazer? Ao invés de você encantar as pessoas, falando da palavra de Deus, da experiência que você fez com o ressuscitado, você falar sobre os problemas que houve dentro da comunidade. É isso que afasta as pessoas. Daí depois o marido diz, e diz com razão, claro, você vai lá na igreja, toda vez que você vai lá na igreja, você só vem bravo, você só vem xingando, só vem falando mal do padre, do fulano e da cicrana, eu vou lá fazer o quê? É assim. Então que nós possamos dizer às pessoas, né, o que nós vimos, o Cristo que nós vimos e sentimos, e que nós façamos a experiência do Tomé, de reconhecer a necessidade da comunidade, porque é na comunidade que Cristo ressuscitado se manifesta. Na individualidade não, é só na comunidade que Cristo se manifestou. Ele nunca apareceu a nenhum apóstolo sozinho. Jesus, ele sempre apareceu depois de ressuscitado, sempre de 2 ou mais apóstolos, nunca sozinho, para mostrar justamente que é na comunidade a importância da nossa vida, a renovação da nossa fé, é aqui que nós experimentamos o Cristo ressuscitado. Então que nós tenhamos amor à Eucaristia, que nós tenhamos amor à nossa comunidade, que nós não sejamos cristãos dos 3. Acho que eu já falei esses dias na Semana Santa para vocês, né? Não podemos ser cristão dos 3, que só aparece em dia de batizado, em dia de casamento e missa de 7º dia. Depois nunca mais aparece na igreja. Não podemos ser cristão dos 3. Jesus diz isso para Tomé. Você está acreditando porque você está me vendo? Só por conta disso? Felizes são os que acreditam sem ter visto. E aqueles que acreditam participam. Aqueles que acreditam estão em comunhão. Aqueles que acreditam vivem em comunidade. Aqueles que acreditam. Então que todos nós façamos essa experiência, né, do Cristo em nossa comunidade. Até porque nós somos o país, o Brasil é o país maior país, o maior número de católicos no mundo. No mundo, o Brasil é o país que mais tem católicos. Só que também ele é o penúltimo país em participação de missa. Ao mesmo tempo que tem um número gigantesco de batizados e batizadas, a participação dominical é uma das mais baixas do mundo. Estamos em penúltimo lugar. Só perdemos para um único país. Porque nós não temos esse amor. Porque ainda não amadurecemos a nossa fé e não fomos capazes de fazer essa experiência do Evangelho de hoje. Então que Deus nos ajude, que tenhamos esse momento de graça, esta oportunidade, e que quando estejamos fechados, com medos, incertos, que o Senhor traga toda a graça, toda a bênção, e a gente possa perceber a necessidade de estarmos presentes em comunidade. Assim seja. Amém. Permanecer